Capítulo 41. Lilu, obtendo um grande lucro. Lilu, um grande ganho. Dos 3.000 cristais espirituais, Lu Yuan manteve 500 para absorver e refinar sua cadeia genética. Os outros 2.000 foram usados para carregar o cubo da evolução. Neste momento, o cubo da evolução mais uma vez brilhou com uma leve luz azul e foi ainda mais profundo do que da primeira vez. Porém, a energia do cubo de evolução no momento ainda era insuficiente para a evolução do corpo de ferro negro. Porém, Lu Yuan não estava com pressa. Ele pensou sobre isso com cuidado. Muitas pessoas já tinham visto sua habilidade de combate Genon. Se ele progredisse no estágio de trainee, suas habilidades de combate seriam diferentes. O que os outros pensariam? Por que suas habilidades de combate sofreriam mutação quando eram os mesmos genes transcendentes? Não era um problema ele ser um gênio, mas coisas como genes evolutivos eram mágicas demais. Lu Yuan nunca deixaria aos outros saberem. Se outros soubessem que ele tinha a capacidade de evoluir genes, ele estaria em grande perigo. Portanto, Lu Yuan pensou que quando ele alcançasse o nível 1, ele evoluiria o corpo de ferro negro. Naquela época, ele poderia anunciar ao mundo que havia obtido o segundo gene transcendente. Embora um gene transcendente de primeiro grau no estágio 1 fosse poderoso, não era como se ninguém o tivesse. No máximo, as pessoas simplesmente o tratariam como um supergênio. E ele poderia inscrever secretamente outro gene. Naquela época, com o apoio do gene transcendente de 2 cabeças, que nível alcançaria sua força? Foi assustador só de pensar nisso. O cubo da evolução absorveu o cristal espiritual, e o próprio Lu Yuan também absorveu uma parte do cristal espiritual para refinar sua cadeia genética. Quando seu corpo não aguentou mais, seu refinamento genético já havia atingido 14%. Se outros descobrissem essa velocidade de cultivo, provavelmente ficariam chocados. Lu Yuan planejou manter os cerca de 200 cristais espirituais restantes. Na verdade, os cristais espirituais poderiam ser vendidos por dinheiro. No entanto, para os guerreiros genéticos, os cristais espirituais eram muito mais preciosos que o dinheiro. Geralmente, poucos guerreiros genéticos trocariam cristais espirituais por dinheiro. Mesmo que Lu Yuan fosse tão pobre, ele não consideraria vender cristais espirituais. Depois de absorver os cristais espirituais, Lu Yuan descansou e comeu alguma coisa. Então, ele se moveu novamente para continuar caçando feras ferozes. À medida que a força de Lu Yuan aumentava, sua eficiência em matar feras ferozes tornava-se cada vez maior. Muito rapidamente, seus materiais preencheram o espaço das runas de batalha. Neste momento, a luz da porta estava apenas parcialmente acesa. Em seguida, ele teve que caçar feraus, então só poderia vender os materiais. O local onde vendiam os materiais era naturalmente o pequeno mercado na saída do palácio subterrâneo. Era muito difícil distinguir as direções no palácio subterrâneo, mas felizmente ele soube disso pelo correio quando comprou um mapa. Havia uma espécie de grama no palácio subterrâneo que tinha uma forte capacidade de perseguir o vento. Esse tipo de grama cresceria na direção onde o fluxo de ar fosse rápido. No palácio subterrâneo, embora ele não conhecesse o princípio, o ar sempre foi bom, mas o fluxo de ar só ficou mais rápido na direção da saída. Contanto que conseguisse encontrar essa grama, ele seria capaz de encontrar a direção da saída através do seu crescimento. Lu Yuan procurou por um tempo na passagem próxima e logo encontrou uma grama roxa no canto. A grama grudava na parede e crescia em uma direção. Lu Yuan sorriu e caminhou em direção à grama. Ao longo do caminho, ele continuou procurando a grama onde se quer. Lu Yuan descobriu que o número de feras ferozes estava diminuindo cada vez mais. Ocasionalmente, ele podia até ver outras equipes de guerreiros genéticos. Quando as equipes de guerreiros genéticos viram Lu Yuan, todos olharam para ele com vigilância. Eles só baixaram a guarda depois que Lu Yuan saiu. Claro, também houve alguns guerreiros genéticos humanos que sorriram e acenaram para Lu Yuan como forma de saudação. Num lugar como este, a relação entre pessoas da mesma raça era mais próxima do que das raças estrangeiras. Se 2 equipes de guerreiros genéticos lutassem, também haveria um acordo para ajudar a própria raça. Este não foi o caso apenas dos humanos, mas também dos homens-gato, dos elfos e dos homens-cão. Depois de caminhar um pouco, Lu Yuan finalmente encontrou a saída. Depois de deixar o palácio subterrâneo, um vento frio e penetrante soprou em seu rosto, fazendo Lu Yuan estremecer.
Era noite e o céu noturno cobria todo o deserto. O vento noturno era penetrante. Havia um céu estrelado brilhante no céu. A luz prateada se espalhou, mas não parecia escura. Hora de comprar materiais. Materiais comuns, materiais de elite, todos os tipos de materiais. Quantidade é prioridade. O preço é garantido para satisfazê-lo. Barraca de fim de noite, carne de escorpião assada, perna de formiga assada, carne de aranha frita. Se apresse. Vendendo armas Geno. Vendendo armas Geno. O preço é negociável. Mesmo sendo tarde da noite, ainda havia alguns guerreiros genéticos montando barracas e vendendo seus produtos na saída. Nem todo mundo gostava de lutar com feras furiosas. Fazer negócios poderia render-lhes cristais espirituais, e aumentar o grau de temperamento genético também era uma coisa boa. Claro, pode haver uma razão especial para isso. Afinal, muitos guerreiros genéticos assinaram contratos com os consórcios. Talvez esta tenha sido uma missão dos consórcios. No entanto, Lu Yuan percebeu que todos os vendedores ambulantes eram humanos. Não havia kobolds, homens-gato ou elfos. Os elfos eram arrogantes e desdenhavam montar barracas na beira da estrada. O povo-gato parecia ter seus próprios canais digestivos internos e era um pouco diferente das outras três raças. Lu Yuan chegou a uma pequena barraca que gritava alto para comprar materiais. O dono da barraca era um jovem humano. Quando ele viu Lu Yuan, seus olhos brilharam e ele revelou um sorriso brilhante. Senhor, você quer vender materiais? Ok, dê uma olhada no preço. Lu Yuan tirou os materiais que queria vender e colocou-os na barraca. Há muitos deles. Parece que o senhor ganhou muito desta vez. 1. O coração do pequeno golem tem 2 cristais. O ferrão do escorpião tem 3 cristais e a seda da aranha tem 3,5 cristais. São 1.139,5 cristais no total. Vou arredondar para 1.140 cristais. O que você acha? Tudo bem, Lu Yuan acenou com a cabeça com um sorriso. Esse é o preço. Anteriormente, Lu Yuan já havia visto o preço de mercado desses materiais no país de origem. Esse jovem era bastante justo e o preço já era o mais alto do mercado. Lu Yuan já estava muito satisfeito com 1.140 cristais. Além dos cristais espirituais que lhe restavam, ele agora tinha 1.387 cristais espirituais. Ele não planejava deixar o cúbio da evolução absorver esses cristais espirituais. Em vez disso, ele planejou usá-los para cultivo e como reserva de energia espiritual. Lu Yuan guardou os cristais espirituais entregues pelo jovem e estava prestes a sair quando o jovem sorriu apressadamente e disse: Professor, por favor espere. O que está errado? Lu Yuan olhou para ele confuso. Senhor, acho que você é um solitário. A colheita desta vez não é pequena, então sua força deve ser muito boa, certo? Há algum problema? Veja, sou um comerciante de materiais da requintada Câmara de Comércio, e estou sob muita pressão todos os meses. Que tal isso? Se você vier até mim toda vez que quiser vender materiais, com certeza lhe darei o preço mais alto do mercado. Você não conseguirá encontrar um preço mais alto em nenhum outro lugar. O jovem riu. Lu Yuan chegou a uma conclusão. Não admira que o jovem tenha oferecido um preço tão bom. Ele pensou por um momento e assentiu. Sem problemas, enquanto eu ainda estiver no palácio subterrâneo, definitivamente encontrarei você se precisar de algum material. De qualquer forma, não importava para quem ele vendesse. Para Lu Yuan, era menos problemático encontrar um vendedor de materiais conhecido. Vendo que Lu Yuan havia concordado, os olhos do jovem brilharam e seu sorriso ficou ainda mais radiante. Eu sou Li Lu. Qual é o seu nome, senhor? Meu sobrenome é Lu, senhor. Lu. Espero que possamos trabalhar mais juntos no futuro. A propósito, senhor Lu, você tem cristal de comunicação? Você quer me adicionar suas informações de contato? Ainda não fui comprar. Lu Yuan sentiu que realmente deveria preparar um cristal de comunicação. Caso contrário, ele não seria capaz de se comunicar com ninguém. Eu vejo. Se você quiser vender seus materiais, é só vir aqui. Basicamente estou aqui. Lu Yuan acenou com a cabeça e entrou novamente no palácio subterrâneo. Afinal, faltavam menos de 2 meses para o vestibular e seu nível de cultivo atual ainda era um pouco baixo. Ele teve que cultivar bem antes do vestibular. Além disso, não houve notícias daquela sombra negra. Lu Yuan sentiu um espinho no coração.
Somente cultivando muito e melhorando sua força ele se sentiria seguro. Na época seguinte, Lu Yuan estava caçando feras ferozes no palácio subterrâneo. Ele estava ficando cada vez mais forte, e as feras ferozes na área externa do palácio subterrâneo não eram mais uma ameaça para ele. Pode-se dizer que sua poderosa habilidade defensiva e seu inesgotável poder espiritual avançaram até o fim. Ele poderia matar centenas de feras ferozes todos os dias, então naturalmente tinha muitos cristais e materiais espirituais. Ele até teve que ir ao palácio subterrâneo todos os dias para vender os materiais. No dia seguinte, quando Lu Yuan saiu do palácio subterrâneo para vender os materiais, Li Lu ficou atordoado. Senhor Lu, qual é o problema? Claro que estou vendendo materiais. Lu Yuan jogou uma pilha de materiais na barraca. Você matou todos eles em um dia? Os olhos de Li Lu se arregalaram. Lu Yuan assentiu. Na verdade, ele já estava se esforçando ao máximo para escolher materiais caros e fáceis de transportar. O número de feras que ele matou foi quase o dobro dos materiais. Li Lu olhou para Lu Yuan e contou os materiais. 1.100 cristais no total. No terceiro dia, Li Lu olhou para a pilha de materiais que Lu Yuan havia colocado no chão. Senhor Lu, você realmente ganhou tanto hoje? Você é realmente poderoso. Vou contar para você. São 1.120 cristais no total. Ele entregou os cristais para Lu Yuan com um sorriso. Graças ao Senhor Lu, sinto que meu desempenho pode melhorar um pouco. Obrigado, disse Lu Yuan com um sorriso. Se você quiser me agradecer, me dê mais cristais. Ah! Senhor Lu, você deve estar brincando. Já lhe dei o valor máximo que posso pagar. Se eu subir mais, tenho medo de perder meu emprego. Lu Yuan sorriu e não se importou. Desde a batalha no formigueiro, ele descobriu o poder do sistema guardião. Com suas próprias habilidades defensivas, ele poderia circular livremente pelo palácio subterrâneo. Ele poderia matar de 500 a 600 feras ferozes todos os dias. Mesmo sem os materiais, ele poderia ganhar mais de 1.500 cristais por dia. Além dos materiais, ele poderia ganhar mais de 2.600 cristais por dia. Em 3 dias, ele acumulou 6.643 cristais. De acordo com o preço de mercado atual, um cristal custa de 150 a 200 yuans. Mesmo que o preço mais baixo fosse de 150 yuans, ele ganhou mais de 997 mil yuans em 3 dias. Capítulo 42. A morte ao seu redor. Claro, Lu Yuan não venderia os cristais espirituais. Ele ainda tinha que usá-lo para carregar o cubo da evolução e cultivar. Apenas o cubo da evolução precisava evoluir genes de elite, e já exigia vários milhares, ou até perto de 10.000, cristais espirituais. Ele não sabia de quantos mais precisaria no futuro. Ele faria isso de forma constante. Depois de guardar os cristais espirituais, Lu Yuan entrou novamente no palácio subterrâneo. Desta vez, antes que Lu Yuan pudesse preencher o espaço com os materiais, a porta de luz que dava para fora já havia sido completamente restaurada. O tempo acabou. Lu Yuan matou um pequeno golem de pedra com um golpe e pegou o coração do pequeno golem de pedra no chão. Com o pensamento, sua visão ficou preta. Quando recuperou a visão, já estava em seu quartinho simples. Ele instintivamente olhou pela janela. O céu do lado de fora da janela estava azul escuro e as luzes de neon que brilharam a noite toda haviam diminuído. Manhã? Desta vez, fiquei um pouco mais do que da última vez. Lu Yuan pegou o telefone e viu que já eram 7 da manhã. Desta vez, ele entrou no terreno da fonte de origem às 9 horas, o que significava que ele estava lá há 10 horas. 5 dias? Lu Yuan revelou um sorriso. Ele ficou 2 dias a mais na terra de origem do que ontem. Naturalmente, a colheita foi enorme. Seu refinamento genético atingiu oficialmente 20%. Em comparação com ontem, aumentou 10%. Depois de consumir quase 5.000 cristais, seu cubo da evolução foi finalmente totalmente carregado e ele pôde atualizar seu corpo de ferro negro para o próximo nível. Claro, ele não evoluiria agora. Ele havia consumido muitos cristais espirituais para seu próprio cultivo, então só lhe restavam 342 cristais espirituais. Além dos cristais espirituais, houve outros ganhos. Havia 200 materiais e 4 armas Geno. Além dos 2 conjuntos de armaduras de couro que foram largados pelos 3 caçadores de gatos humanoides,
O par de adagas foi largado pela formiga da areia. A outra armadura de couro foi abandonada pelo Black Scorpion. Não só isso, mas antes de sair, ele também mudou sua armadura original para a pequena armadura de golem que os pequenos golems haviam derrubado. Quanto à armadura que ele havia obtido anteriormente do besouro Grestone com padrão preto, ela finalmente se despedaçou sob o ataque de milhares de feras ferozes. Até mesmo a sombra nas cadeias genéticas entrou em colapso completamente e ele não conseguiu nem consertá-la. Ele havia perdido uma armadura, que lhe custou dezenas de milhares de dólares. Ele estava um pouco angustiado. A nova armadura do pequeno golem era igual à anterior, era de qualidade normal. No entanto, em comparação com a armadura anterior, a pequena armadura do golem proporcionou-lhe um maior aprimoramento de defesa. Isto provavelmente ocorreu porque o corpo do pequeno golem tinha um maior grau de temperamento. Essa foi a única coisa que deixou Lu Yuan feliz. É cedo ainda. Vou ler a postagem primeiro e depois irei até a Mad Wolf Material Store para vender coisas. Ele não sabia se o chefe aceitava armas de Genon. Se você não quiser, vou colocá-lo na Battle Network e vendê-lo. Contanto que alguém fosse um guerreiro genético, poderia abrir sua própria loja e vender seus itens. Lu Yuan não foi exceção. No entanto, ele sentiu que seria um pouco problemático. Seria melhor se ele pudesse vendê-lo na loja de materiais. Assim como Lu Yuan sentou-se enquanto pensava no problema. Ele ouviu um grito agudo vindo do quarto ao lado. Wayne. Acorde, Wayne. O que há de errado, Wayne? Lu Yuan ficou atordoado. Essa voz. O jovem casal ao lado. Ele franziu a testa ligeiramente, levantou-se e saiu. Lu Yuan chegou à porta do quarto do jovem casal e bateu na porta. Você está bem? Ela ouviu uma batida na porta e passos apressados vieram de dentro. Logo, a porta se abriu e uma mulher de cabelos pretos, aparência mediana e pijama preto apareceu na frente de Lu Yuan. O rosto da mulher de cabelos negros ainda estava coberto de lágrimas e cheio de medo. Lu Yuan franziu a testa ligeiramente. Senhorita Ma, ouvi sua voz. Eu vim dar uma olhada. Você está bem? O nome do homem era Feng Wei e o nome da mulher era Ma Lingling. Embora soubessem seus nomes, Lu Yuan não interagia muito com eles. Ele apenas assentiu e sorriu quando os viu. Ma Lingling ainda estava em choque. Quando ela ouviu as palavras de Lu Yuan, ela gritou, venha rapidamente e me ajude. Wayne. Wayne não está respirando. Os olhos de Lu Yuan piscaram e ele entrou apressadamente na sala. O layout do quarto do jovem casal era semelhante ao quarto de Lu Yuan, mas a área era um pouco maior. Na pequena mesa de estudo, havia uma foto do jovem casal sorrindo feliz. Havia também um buquê de rosas de plástico desbotadas em uma pequena garrafa sobre a mesa. Neste momento, Feng Wei estava deitado na cama no meio do quarto. Ele estava apenas de cueca e a parte superior do corpo estava nua. Seu rosto estava pálido e seu corpo rígido. Ele parecia um pouco assustador. Quando Lu Yuan viu isso, ele não pôde deixar de franzir a testa e avançou apressadamente. Ma Lingling alcançou e apertou a mão de Lu Yuan, gritando, Lu Yuan, eu sei que você é um estudante do ensino médio. Você deve ter uma maneira de salvar Wayne, certo? Eu imploro que você o salve. Lu Yuan verificou os batimentos cardíacos e a respiração de Feng Wei e descobriu que eles haviam parado. Seu corpo estava até um pouco frio. Ele franziu a testa e olhou para Ma Lingling, que o segurava, e disse em voz profunda. Senhorita Ma, por favor, acalme-se. Wayne está morto. O que? Eu não acredito. Wayne disse que ia se casar comigo, como ele poderia morrer? Como ele pôde simplesmente me deixar em paz? O rosto de Ma Lingling estava pálido enquanto ela gritava. Lu Yuan agarrou seu ombro com uma das mãos e apertou-a. Ele disse, Senhorita Ma, por favor, acalme-se. Você notou algo incomum antes? Será que ele tinha uma doença cardíaca ou algo assim? Quão poderoso era Lu Yuan? Depois de ser abalado por Lu Yuan, Ma Lingling ficou um pouco sóbrio. Suas pupilas gradualmente se concentraram enquanto ela olhava para Feng Wei na cama. Ela cobriu a boca e se agachou ao lado da cama, chorando silenciosamente. Lu Yuan olhou para Ma Lingling, que chorava silenciosamente, e sentiu um pouco de simpatia por ela. Este jovem casal parecia ter um bom relacionamento, mas foram separados pelo céu e pela terra em uma noite. Ninguém seria capaz de aceitar isso. Depois que Ma Lingling chorou um pouco, Lu Yuan disse, Senhorita Ma,
Você consegue pensar no que aconteceu antes? Ele teve alguma doença antes? Ma Lingling balançou a cabeça e enxugou as lágrimas. Ela engasgou. Wayne sempre teve boa saúde. Ele não tem nenhuma doença. Ele está com boa saúde? Lu Yuan franziu a testa, sentindo que as coisas não eram tão simples quanto pareciam. Então você tem algum palpite de quem iria querer machucá-lo? Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Ma Lingling ponderou por um momento. Então, ela pareceu ter pensado em algo e arregalou os olhos. Quando eu estava dormindo, Wayne fez um som de desconforto. Olhei para ele vi uma vaga sombra nele, mas a voz de Wayne parou logo e a sombra desapareceu. Achei que estava errado, então adormeci de novo. Ao dizer isso, o rosto de Ma Lingling ficou pálido. Ela olhou para Feng Wei na cama e recuou silenciosamente. O coração de Lu Yuan também explodiu. Olhando para o rosto pálido de Feng Wei, ele provavelmente morreu sufocado. Além disso, havia a sombra negra que a Lingling havia mencionado. Poderia ser aquela maldita coisa. De jeito nenhum, de novo. Tem certeza? Ele olhou para Ma Lingling com uma expressão grave. Os olhos de Ma Lingling estavam cheios de confusão. Ela assentiu e depois balançou a cabeça. Ela soluçou. Eu estava muito confuso quando estava dormindo. Não sei se realmente vi. Lu Yuan ficou em silêncio. Ele respirou fundo e disse lentamente: Senhorita Ma, você pode chamar a polícia e deixá-los cuidar disso. Ma Lingling acenou com a cabeça. Ela rapidamente fez uma ligação. Lu Yuan deu uma olhada profunda no cadáver de Feng Wei na cama. A sombra negra provavelmente apareceu novamente. Da última vez, era o quarto dele. Ele não esperava que fosse diretamente ao lado de seu quarto desta vez. Eles não deveriam vir atrás dele, certo? Aquela sombra negra só aparecia à noite, e ele estava na terra de origem à noite. A sombra negra definitivamente não conseguiu encontrá-lo, então atacou as pessoas ao seu redor. Lu Yuan pensou imediatamente em Li Qing. Se for esse o caso, aquela sombra negra lidará com a irmã Qing quando chegar a hora. Após o incidente da mutação, quase todos se distanciaram de Lu Yuan. A única pessoa que realmente se importava com ele era Li Qing. Lu Yuan sempre tratou Li Qing como uma irmã mais velha que se importava com ele. Embora isso fosse assunto de seu antecessor, depois de aceitar a memória, Lu Yuan simpatizou com ela e, naturalmente, não queria que nada acontecesse com a Li Qing. Mas pensando bem, Li Qing estava basicamente fora à noite, então a probabilidade de algo acontecer era baixa. Ele só precisava dizer a ela para não voltar esta noite. Enquanto Lu Yuan pensava nisso, a porta da sala externa se abriu. Ma Lingling, que acabara de chamar a polícia, ouviu o som repentino de uma porta se abrindo. Ela estremeceu e agarrou as roupas de Lu Yuan. Lu Yuan olhou para Ma Lingling. Senhorita Ma, me solte. Vou sair e dar uma olhada. Ma Lingling assinou com a cabeça e soltou cuidadosamente as roupas de Lu Yuan. Lu Yuan saiu da sala e foi para a sala. Ele viu Li Qing com um cigarro na boca e fechando a porta com o pé. Ela segurava um saco de pãezinhos e 2 sacos de leite de soja nas mãos. Quando ela viu Lu Yuan, ela sorriu e disse: Irmãozinho Yuan, eu sabia que você definitivamente ainda não saiu de casa. Você tem estado ocupado cultivando e não indo às aulas. Comprei seus pãezinhos de carne favoritos. Enquanto ela falava, ela levantou um pão na mão. Lu Yuan olhou para o pão na mão de Li Qing e sentiu o coração aquecer. Ele sorriu e disse: Irmã mais velha Qing, estou rico agora. Eu pagarei por suas refeições no futuro. O que você quer dizer? Suas asas endureceram, não é? Ainda tenho dinheiro suficiente para presentear você com um pãozinho. Li Qing pegou um cigarro na boca com os dedos, soltou um anel de fumaça e olhou feio para Lu Yuan. Lu Yuan sorriu desamparadamente e estava prestes a dizer algo quando Li Qing de repente ergueu as sobrancelhas em surpresa. Isso não está certo. Irmãozinho Yuan, por que você saiu do quarto daquele jovem casal? Capítulo 43. Uma pessoa com status. Lu Yuan olhou para a porta aberta e disse: Senhor, Feng está morto. Ouvi os movimentos da senhorita Ma agora há pouco, então fui dar uma olhada. Os olhos de Li Qing piscaram e ele revelou uma expressão aterrorizada. O Sr. Feng está morto. O que está acontecendo? Lu Yuan disse: Você ainda se lembra da sombra negra de que lhe falei da última vez? A senhorita Ma disse que viu a sombra negra matar o Sr. Feng. As pupilas de Li Qing contraíram-se ligeiramente e sua expressão tornou-se cada vez mais nervosa.
Você quer dizer aquela sombra negra? Isso foi realmente real. Existem realmente fantasmas. Lu Yuan ficou sem palavras. Irmã mais velha King, então você pensou que eu estava mentindo para você? Ele perguntou com um sorriso. Agora, parece que era muito provável que fosse um tipo especial de mutação. É muito perigoso. Aqui a esta hora, então você tem que ter cuidado à noite. Essa coisa parece aparecer apenas à noite. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Li Qing assentiu repetidamente. Ela olhou para a porta e perguntou, a irmã está lá dentro? Entrarei e a confortarei. Lu Yuan assentiu. Ele e Li Qing voltaram ao quarto do jovem casal para acompanhar Ma Lingling enquanto esperavam a chegada da polícia. A eficiência da polícia nas favelas era muito baixa. Embora tenha havido um assassinato, eles demoraram mais de 2 horas para chegar aqui. 2 policiais imperiais em uniformes vermelhos com folhas de bordo brancas examinaram o corpo de Feng Wei e perguntavam rotineiramente sobre a situação antes de partir. Quanto à causa do caso, disseram que precisavam investigar mais. Lu Yuan não ficou, nem um pouco surpreso com isso. As gangues nesta área eram desenfreadas e podiam até ter conexões com os altos escalões do poder. A polícia sempre fez vista grossa às gangues e não ousou interferir. Não importa que tipo de caso de assassinato tenha sido, pode estar relacionado à gangue. A única coisa que 2 policiais podiam fazer era registrar e registrar. Ma Lingling ainda estava triste. Li Qing acompanhou enquanto Lu Yuan saía da sala. Ele voltou para seu quarto e pegou seu telefone. Ele queria perguntar a Peter se havia alguma notícia sobre a sombra negra. Havia muitos registros de bate-papo no telefone, a maioria deles no grupo de classe e no grupo Futuro Argode. Alguém até arroba ele no chat em grupo do Futuro Argodes. Ele abriu para dar uma olhada. Era alguém perguntando como estava seu cultivo e se ele havia saído vivo da terra de origem ontem. Lu Yuan ficou com um pouco de medo de assustar Zhu Ming e os outros, então não contou que seu refinamento já havia chegado a 20%. Fora isso, também havia coisas parecidas com as que obtiveram na terra de origem, como algumas trocas no cultivo de habilidades físicas. Lu Yuan não estava com vontade de responder a eles. Além do bate-papo, também houve muitos pedidos de amizade. Na verdade, desde que Lu Yuan acordou, ele nunca parou de receber pedidos de amizade. Lu Yuan era originalmente bonito, mas por causa de sua família pobre e do incidente de mutação que havia encontrado antes, ninguém ousou se aproximar dele. Porém, agora que Lu Yuan despertou como um guerreiro genético, muitas pessoas queriam conhecê-lo. Claro, eram todas meninas. Lu Yuan nem olhou os pedidos e apagou todos. Ele abriu a caixa de bate-papo de Peter e enviou uma mensagem. Alguma notícia sobre a sombra negra? Depois de alguns minutos, a mensagem de Peter chegou. Senhor Lu, sinto muito, mas não há novas informações. Receio que será difícil obter novas informações nos próximos dias. O que está acontecendo? Lu Yuan franziu a testa. É, assim, a feral do gangue é imoral. Ontem, eles mataram membros de nossa gangue e tomaram nosso território. Nosso chefe decidiu brigar bem com aqueles bastardes. É por isso que não tem energia para investigar aquela figura negra. Gangue de cães selvagens. Lu Yuan ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Mesmo que ele não soubesse muito sobre as gangues nas favelas, ele ocasionalmente ouvia falar da gangue dos cães feral. Afinal, a feral do gangue era a gangue mais arrogante de toda a favela. Eles fariam quase todas as coisas ruins que poderiam ser imaginadas, contanto que ele pudesse ganhar dinheiro. Seu estilo de fazer as coisas era como cães selvagens nas favelas roubando comida a todo custo. Não só isso, mas a feral do gangue também era a maior gangue das favelas, com grande poder. Ah, mensagem de Pedro chegou novamente. A feral do gangue está ficando cada vez mais selvagem. Nos últimos anos, eles se desenvolveram rapidamente e não colocaram mais as outras gangues em seus olhos. Há algum tempo, eles invadiram o território da gangue da serpente venenosa. No final, a gangue da cobra venenosa só conseguiu engolir sua raiva por causa de sua força. Mas nós, a gangue dos ratos negros, não somos como aqueles maricas covardes da gangue das cobras venenosas. Lu Yuan não estava interessado na seita. Ele estava um pouco indefeso. Ele não esperava que tal coisa acontecesse neste momento. Então, você deve investigar a sombra negra o mais rápido possível. Não se preocupe, senhor. Enquanto ensinarmos uma lição à gangue dos cães ferais, continuaremos investigando.
Lu Yuan respirou fundo e só podia aceitar isso. Se a gangue quisesse lutar, ele não poderia impedi-los, então continuou a investigar. Saindo do chat, Lu Yuan pensou por um momento e percebeu que não poderia fazer nada agora. Ele só poderia trabalhar duro em seu cultivo e ficar cada vez mais forte para que a sombra negra não mexesse com ele. Vamos vender os materiais primeiro e conseguir algum dinheiro. Então, compraremos algumas poções. Lu Yuan saiu e foi ao círculo comercial dos 9 lagos. Não muito longe da loja de materiais Mad Wolf, Lu Yuan viu um carro preto estacionado silenciosamente. Havia um padrão feroz de cabeça de cachorro na porta do carro flutuante. Lu Yuan deu uma olhada e chegou à entrada da loja de materiais Mad Wolf. Quando estava prestes a abrir a porta, ouviu o som de uma conversa vindo de dentro. Jovem mestre, o chefe quer que você volte. Se perder, eu não vou voltar. Eu nunca voltarei para o lado daquela pessoa de sangue frio. Mas jovem mestre, se você não voltar, seremos punidos. Isso é problema seu, não meu. Você não tem sangue suficiente nas mãos. Se perder, sair. Não me force a fazer isso. Uau, au, au. Então, Lu Yuan viu a porta da loja aberta e 2 pessoas de terno preto e óculos escuros pretos saíram em péssimo estado. Seus rostos estavam um pouco pálidos. Eles olharam para Lu Yuan, baixaram a cabeça e saíram apressados. Lu Yuan virou a cabeça e os viu entrar no carro flutuante. O carro flutuante subiu no ar e partiu. Lu Yuan abriu a porta e entrou na loja. O patrão, que brincava com o celular de cabeça baixa, gritou friamente: "Eu não disse para você se perder? Você ainda se atreve a voltar?" "O que?" Lu Yuan ergueu as sobrancelhas. "Chefe, você quer que eu me perca?" O corpo do chefe enrijeceu. Ele olhou para Lu Yuan imediatamente e mostrou um sorriso brilhante. "Aia! Então é você?" "Estou falando dos cachorros. Eles já deveriam ter saído." O chefe olhou para fora da porta. Lu Yuan sorriu. "Eles fizeram. Eu os observei entrar no carro." O chefe olhou para Lu Yuan e sorriu. Lu Yuan avaliou o chefe, que tinha cabelos castanhos cacheados e parecia muito magro. Ele sorriu e disse: "Não esperava que o chefe fosse alguém de alto status. Aqueles 2 homens de preto não pareciam pessoas comuns. Na verdade, eles chamaram você de jovem mestre." "Ah, status." O chefe balançou a cabeça e não continuou a conversa. "A propósito, irmão, você está vendendo materiais de novo?" ele perguntou. Lu Yuan acenou com a cabeça e jogou fora uma pilha de materiais. O chefe viu isso e assobiou: "Uau! Tantos de novo? Irmão, você é muito forte. A terra de origem é o seu caixa eletrônico, certo?" Lu Yuan sorriu, mas não respondeu. Para ser justo, a terra de origem era agora um caixa eletrônico para ele. Claro, isso também exigia força. "Dê-me um preço." "Tudo bem, vou verificar." Primeiro, o coração do pequeno golem é 300, o ferrão do escorpião é 400, a pinça gigante é 250 e a seda da aranha subterrânea é 600. Um total de 213 mil, o que você acha? Sim. Lu Yuan assentiu. Claro. O chefe do Mad Wolf foi um pouco trapaceiro. Lu Yuan calculou o preço antes de chegar, e era mais ou menos esse preço. O chefe avaliou Lu Yuan e ficou surpreso. "Irmão, você é muito forte. Você pode até matar uma aranha da cripta muito rapidamente. Sua velocidade de melhoria é muito rápida, não é? Será que você é um gênio de alguma família?" Lu Yuan sorriu. "Sou apenas uma pessoa comum. A propósito, você aceita armamentos Geno? Arma genética?" "Claro, eles fariam." "Você tem uma arma Geno?" Os olhos do chefe brilharam. "Ok, dê uma olhada no preço." Lu Yuan tirou 3 conjuntos de armadura, de couro e um par de adagas. O chefe olhou para ela e disse: "Esta armadura de couro é do rato da cripta. Vou te dar 45 mil por um conjunto e 90 mil por 2 conjuntos. Além disso, essa armadura de couro é do Black Scorpion, então é um pouco mais cara, 60 mil por conjunto. Quanto à adaga, é um pouco mais cara que a armadura de batalha. Vou te dar 80 mil por um par, então são 230 mil no total. O que você acha?" Lu Yuan assentiu. "Tudo bem. Esse é o preço." "Tudo bem, é um total de 443 mil yuan. Eu já transferi para você." O chefe operou o telefone e sorriu para Lu Yuan. Lu Yuan estava secretamente feliz.
Ele ganhou apenas 130 mil da última vez e, desta vez, ganhou mais de 3 vezes o que ganhou 3 vezes. E isso foi depois de ele ter vendido muitos materiais na terra de origem. Era muito fácil ganhar dinheiro. Com esse dinheiro, ele poderia comprar mais poções. Ainda deve sobrar algum. Então vou me despedir primeiro. Ei, espere um minuto, irmão. Você veio à minha casa algumas vezes. Ainda não sei seu nome. Que tal nos adicionarmos como amigos? O chefe disse com um sorriso. Ao ouvir isso, Lu Yuan pensou por um momento e disse, eu sou Lu Yuan. Meu nome é Shu Yang. Uau, uau, uau. Shu Yang Wang 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 Wang. O rosto de Lu Yuan escureceu. A boca de Shu Yang se contraiu. Shu Yang. Ah, é um hábito antigo. Você sabe o que eu quero dizer. Eu entendo. Lu Yuan assentiu. Capítulo 44. As ruínas do palácio subterrâneo. Depois que os dois se tornaram amigos, Lu Yuan se despediu e foi embora. Como de costume, Lu Yuan foi ao shopping para reabastecer o necessário para a próxima viagem à terra de origem antes de retornar para sua casa alugada. A porta do quarto de Ma Lingling estava aberta e ouviu-se o som de coisas sendo viradas para dentro. Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e se aproximou. No momento em que entrou, Lu Yuan viu Ma Lingling e Li Qing fazendo as malas. O que está errado? Lu Yuan ficou atordoado. Li Qing olhou para Lu Yuan, disse com um sorriso, o irmãozinho Yuan está de volta. A irmã está planejando deixar este lugar. Lu Yuan olhou para Ma Lingling. Os olhos de Ma Lingling estavam vermelhos e inchados. Ela sorriu para Lu Yuan com uma amargura indescritível. Wayne se foi. Não faz sentido eu ficar aqui sozinho. Vou ver a cidade natal de Wayne primeiro. Lu Yuan não falou muito. Ele assentiu. Então desejo a você tudo de melhor. Ma Lingling sorriu e colocou a foto do grupo sobre a mesa, no canto da mala. Ela também guardou cuidadosamente a rosa de plástico sem a tinta. Eu ajudo. Lu Yuan deu um passo à frente e sorriu. Eu também ajudarei. Ma Lingling não tinha muitas coisas, então rapidamente as colocou em algumas caixas. Depois disso, Lu Yuan desceu com algumas caixas e os três chegaram, até a entrada da comunidade. Ma Lingling chamou um carro flutuante e se virou para olhar para Lu Yuan e Li Qing. Ela sorriu. Estou indo embora. Espero que vocês dois tenham uma vida tranquila no futuro e deixem este inferno o mais rápido possível. Lu Yuan e Li Qing também assentiram. Enquanto observava o carro flutuante partir, Li Qing suspirou suavemente e deu uma tragada no cigarro. Ufa! Sempre soube que a vida das pessoas nas favelas não vale nada. Eu não esperava ver alguém ao meu lado morrer. Lu Yuan acenou com a cabeça e sorriu. Irmã Qing, ganhei mais de 400 mil desta vez. É o suficiente para nos movermos. Quando Li Qing ouviu as palavras de Lu Yuan, uma pitada de surpresa brilhou em seus olhos. Mais de 400 mil, quantos materiais seriam? O irmãozinho, Yuan, não acordou há pouco tempo. Você poderia realmente trazer tantos materiais? Você já é tão forte. Parece que eu subestimei você. Os pensamentos de Li Qing zumbiram. Ela olhou para Lu Yuan sem acreditar e disse, 400 mil? Tudo isso? Eu não sabia que guerreiros genéticos poderiam ganhar tanto dinheiro. Lu Yuan sorriu. Sou muito forte, então é mais fácil ganhar dinheiro. Além disso, tive muita sorte desta vez. Eu consegui algo valioso. Li Qing acenou com a cabeça e disse com um sorriso, também não sei muito sobre guerreiros genéticos. No entanto, irmãozinho Yuan, você se tornou um sucesso agora. Você pode ganhar muito dinheiro. Não admira que você tenha se atrevido a me dizer que pagará pelas suas refeições. Não vamos falar sobre isso por enquanto, disse Lu Yuan, com um sorriso. Vamos sair das favelas. Li Qing ficou em silêncio por um momento e depois suspirou. Irmãozinho Yuan, ainda não terminei meus negócios. Por que você não sai primeiro? Lu Yuan franziu a testa. Como pode ser isso? Se você tem algo a dizer, diga-me. Talvez eu possa ajudá-lo. Há também aquela sombra estranha. As favelas são perigosas e estou preocupado com você. Li Qing avaliou Lu Yuan e revelou um meio sorriso. O que está errado? Lu Yuan ficou um pouco envergonhado. O que está errado? Você sabe o que é isso? Irmãozinho Yuan, você não pode me ajudar. Quando Lu Yuan viu a expressão de Li Qing, os cantos de sua boca se contraíram, mas ele não se atreveu a perguntar mais. Nesse caso, esperarei você terminar, disse ele.
Li King soltou um anel de fumaça seu olhar se suavizou. Ela sorriu e disse, você realmente quer me tirar daqui? Claro, minha irmã é a única que se preocupa comigo agora. Se não fosse por você, talvez eu não tivesse conseguido sobreviver nas favelas. Claro, não posso deixar você sozinho. Tudo bem, farei isso o mais rápido possível. Não durmo desde que voltei. Eu estou tão cansado. De volta ao seu quarto, Lu Yuan abriu a rede de batalha novamente. Desta vez, ele era rico e tinha confiança para procurar outras poções. As poções de cura que ele comprou anteriormente foram usadas em batalha. Restava apenas uma garrafa de boa qualidade. Lu Yuan comprou outra garrafa de boa qualidade. Ao mesmo tempo, ele também comprou uma poção de velocidade de alta qualidade. Ele também comprou 2 garrafas de poções defensivas de alta qualidade. Além disso, Lu Yuan também comprou 2 frascos de poção para aumentar a força de alta qualidade. A poção de cura custava 30.000, a poção de velocidade custava 50.000 e as 2 poções de defesa custavam 70.000. O preço da poção de força era o mesmo da poção de defesa, que era de 70.000 por 2 garrafas. Somou 220.000 yuan. Além desses, Lu Yuan também comprou alguns outros itens refinados que poderiam ser usados na terra de origem. Talvez ele pudesse usá-lo em algum momento. Ele gastou outros 150.000 yuan. No total, Lu Yuan gastou 370.000. O dinheiro em seu bolso encolheu novamente, deixando-o com apenas 70.000. No entanto, Lu Yuan ainda estava muito satisfeito. Pensando em alguns dias atrás, suas despesas mensais eram de apenas algumas centenas de yuan, e ele ainda tinha que contar com a irmã King para fornecer suas refeições. Alguns dias atrás, ele nunca teria pensado que seria capaz de gastar centenas de milhares de yuan tão facilmente. No pequeno mercado do Sandcliff Underground Palace na terra de origem, Lu Yuan saiu pela entrada do palácio subterrâneo. Assim que ele saiu, alguém no mercado cumprimentou Lu Yuan com um sorriso. Lu Yuan, você saiu de novo? Irmão Lu, o que você ganhou desta vez? Também estou com muita inveja de ver você trazer tantos materiais de feras ferozes todas as vezes. É uma pena não ter uma defesa tão forte quanto a sua. Havia humanos, elfos, pessoas gato e pessoas com cabeça de cachorro entre eles. Lu Yuan sorriu e acenou com a cabeça em resposta. Ele foi até a barraca de Li Lu. Os olhos de Li Lu brilharam quando viu Lu Yuan e ele revelou um sorriso brilhante. Senhor Lu, você está aqui de novo? Bem, me dê um preço. Lu Yuan despejou os materiais no espaço das runas de batalha e empilhou-os em uma pequena montanha. A pele da cobra listrada preta e o saco de veneno. Senhor Lu, você já consegue matar a cobra listrada preta? A cobra listrada preta já é uma fera cruel que está perto do círculo interno do palácio subterrâneo, certo? Quando Li Lu viu os materiais de Lu Yuan, ele não pôde deixar de arregalar os olhos e exclamar. Lu Yuan sorriu. Minha sorte não é ruim, encontrei algumas cobras listradas pretas que estavam sozinhas. As cobras listradas de preto geralmente viviam em grupos. Somente sua resistência estava em 50% a 80% do revenido normal. Eles eram muito fortes. Se fossem atacados pelas cobras, não seria mais seguro do que cair no formigueiro. Portanto, o número de guerreiros genéticos capazes de matar cobras listradas pretas era extremamente pequeno. Lu Yuan só foi capaz de matar uma cobra listrada preta quando encontrou uma que estava sozinha. Nos últimos dias, Lu Yuan entrou várias vezes na terra de origem. Com sua forte habilidade defensiva, ele foi capaz de correr solto no palácio subterrâneo e obter muitos cristais espirituais e materiais todas as vezes. Quanto ao seu temperamento genético, já havia atingido 39%. Isso já havia superado Zhu Ming e Yuan. Até agora, não fazia nenhum mês desde que ele acordou. Pode-se imaginar o quão rápido foi seu progresso. Devido ao aprimoramento contínuo de sua força e as poções de alta qualidade que possuía, Lu Yuan poderia explorar o palácio subterrâneo com mais liberdade. Todos os dias, ele se aprofundava cada vez mais no palácio subterrâneo, e as feras ferozes que matava tornavam-se cada vez mais poderosas. O número de feras furiosas que ele caçava todos os dias também aumentava. Uma vez por dia, ele saía do palácio subterrâneo e ia até a casa de Li Lu para vender materiais. À medida que ia lá cada vez mais, Lu Yuan gradualmente se familiarizou com os guerreiros genéticos do pequeno mercado.
Todos os guerreiros genéticos que frequentemente frequentavam o mercado sabiam que havia um guerreiro genético humano muito jovem que poderia caçar e matar um grande número de feras furiosas todos os dias e trazer de volta uma grande quantidade de materiais. Além disso, Lu Yuan encontrava guerreiros genéticos de vez em quando no palácio subterrâneo. Esses guerreiros genéticos também viram a força poderosa de Lu Yuan. Enquanto conversavam no mercado, a notícia se espalhou naturalmente. Num instante, Lu Yuan ganhou uma certa reputação neste mercado. Como Lu Yuan usou o corpo de ferro preto, sua pele ficou preta e ele era um guardião. Ele até recebeu o título de Cavaleiro Negro. Era preciso saber que apenas aqueles guerreiros genéticos com força decente seriam reconhecidos no pequeno círculo e receberiam um título. Este era um símbolo de força. O círculo neste pequeno mercado considerava claramente Lu Yuan como um especialista poderoso. Se você quer matar uma cobra listrada preta, não é tão simples quanto sorte. Você não pode fazer isso sem força. 3.021 cristais no total. Está tudo aqui. Senhor Lu, por favor conte. Li Lu tirou o cristal espiritual. Nos últimos dias, ele ganhou mais de 30.000 cristais espirituais. No entanto, a maioria dos cristais espirituais foram investidos no cubo de evolução. Após esta evolução, ele ainda precisaria usá-lo na próxima vez, então seria melhor recarregá-lo primeiro. Ele deixou cerca de 10.000 cristais espirituais para cultivo e absorção de poder espiritual. Lu Yuan pegou o cristal espiritual e colocou-o no espaço das runas de batalha. Não há necessidade. Trabalhamos juntos tantas vezes. Eu acredito em você. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Li Lu imediatamente revelou um sorriso. Qualquer um ficaria feliz em ser reconhecido, principalmente por uma pessoa forte. Oh, certo, Senhor Lu, tenho algumas novidades que podem lhe interessar. É? Quais as novidades? Lu Yuan ergueu as sobrancelhas e olhou para Li Lu com alguma curiosidade. É tipo isso. Alguém encontrou uma ruína no círculo interno norte desta área subterrânea do palácio, e muitas pessoas estão planejando ir até lá para dar uma olhada. Ruínas? As pupilas de Lu Yuan encolheram e ele pareceu surpreso. Na terra de origem, o lugar com mais tesouros não era um baú que aparecia aleatoriamente. Em vez disso, estava em ruínas que surgiriam do nada. Ninguém sabia como surgiram as ruínas da terra de origem. Ao contrário do baú do tesouro, as ruínas pareciam conter itens deixados por outras civilizações. Havia todos os tipos de perigos lá dentro, mas também havia conhecimento e tesouros deixados por aquela civilização. A descoberta de cada relíquia faria com que os guerreiros genéticos enlouquecessem com isso. Ele não esperava encontrar outra ruína no Sandcliff Underground Palace. O coração de Lu Yuan bateu mais rápido. Ele decidiu ir dar uma olhada. Capítulo 45 – Comparação à área norte do círculo interno. Lu Yuan confirmou. Sim, ouvi dizer que é perto de um formigueiro. Não tenho certeza de onde está exatamente. Ouvi isso de alguém quando estava montando minha barraca. Li Lu disse. Lu Yuan assentiu. Eu vejo. Obrigado por me dizer isso. Ah, Senhor Lu, você é muito gentil. Você é um grande cliente meu agora. Se você conseguir algum tesouro das ruínas, seria melhor se você pudesse vendê-los para mim. Lu Yuan sorriu. Se houver algum ganho, irei considerá-lo. Depois vou lá dar uma olhada. Lu Yuan despediu-se de Li Lu e estava prestes a sair quando ouviu alguém chamando-o por trás. Grande chefe Lu Yuan. Irmão Yuan. Lu Yuan se virou confuso e viu Zhu Ming correndo em sua direção. Atrás de Zhu Ming estavam um guerreiro guardião e vários companheiros de equipe que Lu Yuan conheceu da última vez. Porém, em comparação com a última vez, desta vez havia mais 2 pessoas em sua equipe. Irmão Yuan, você também está aqui? Que coincidência! Zhu Ming riu. É uma grande coincidência. Você acabou de entrar. Estamos aqui há 2 dias. Acabamos de sair para reabastecer nossos suprimentos e estamos prestes a entrar novamente. Cavaleiro Negro Lu Yuan, nos encontramos novamente. Nesse momento, o guerreiro guardião também se aproximou com seus companheiros e estendeu a mão para Lu Yuan. Não tive tempo de me apresentar da última vez. Meu nome é Grim e como você pode ver, sou um guerreiro guardião. Lu Yuan estendeu a mão e apertou a mão de Grim. Meu nome é Lu Yuan. Ah, você não precisa se apresentar. Tenho ouvido muitos rumores sobre você no mercado atualmente. Grim olhou para Lu Yuan surpreso. A última vez que nos encontramos, já
Senti que a sua força era extraordinária. Eu não esperava que você fizesse um nome tão rapidamente. Estou no Sandcliffe Underground Palace há alguns anos, mas ainda não fiz meu nome. Os companheiros de equipe de Grimm também olhavam para Lu Yuan com curiosidade. Nesse período de mercado, um dos temas de discussão foi esse cavaleiro negro. Afinal, era raro ver um guerreiro genético que pudesse matar centenas de feras furiosas todos os dias. Ele não esperava vê-lo aqui. Ao ouvir as palavras de Grimm, Zhu Ming também pensou em algo e olhou para Lu Yuan. Irmão Yuan, você não é um pouco forte demais? Ouvi do pessoal do mercado que você pode trazer algumas centenas de materiais todos os dias. Então você não teria que matar centenas de feras ferozes todos os dias. Você não é muito absurdo. A irmã Xiang disse que você é um gênio, mas ela definitivamente não esperava que você se tornasse tão forte tão rapidamente. Lu Yuan riu. Tenho a vantagem de ser guardião. Afinal, tenho uma defesa forte. Não é fácil para mim encontrar perigo. Eu também sou um guardião, Grimm disse com um sorriso amargo. Porque sinto que não somos guerreiros da mesma classe. Seus companheiros de equipe estavam todos rindo. Capitão, se você puder ser como o Cavaleiro Negro, então terá seu próprio nome. Capitão, você tem que trabalhar duro e fazer o seu melhor. Tente conseguir um título como Cavaleiro Branco ou Cavaleiro Cinzento. A relação entre os membros da equipe deste guerreiro genético era obviamente muito boa. Alguns de seus companheiros estavam rindo e provocando o Grimm. Ah, propósito, Lu Yuan, tenho algumas novidades aqui. Você quer ouvir? Grimm olhou para Lu Yuan com uma expressão séria. Que novidades? Lu Yuan ergueu as sobrancelhas. Que novidades? Encontramos uma pequena ruína nesta área. Há muitas pessoas planejando dar uma olhada. Também estamos planejando ir até lá. Você quer ir? Você quer dizer as ruínas? Acabei de receber a notícia e estava prestes a dar uma olhada. Isso é bom, porque não vamos juntos? Grimm sorriu. Zhu Ming olhou para Lu Yuan e disse, isso mesmo, irmão Yuan, você quer ir junto? Tem mais gente para cuidar. Lu Yuan pensou por um momento e depois assinou com a cabeça. Isso é bom. O número de feras no círculo interno do palácio subterrâneo era maior do que no círculo externo, e elas eram mais fortes. Até Lu Yuan teve que ter cuidado. Se houvesse alguém com ele, ele seria capaz de aliviar um pouco a pressão. Comparado com pessoas que ele não conhecia, Zhu Ming e Grimm trabalharam juntos uma vez. A força de Grimm não era ruim. Com o Cavaleiro das Trevas por perto, a jornada será muito mais tranquila, disse Grimm com um sorriso. Então vamos. O grupo entrou novamente no palácio subterrâneo e avançou em direção ao círculo interno. Não muito depois de Lu Yuan e seu grupo entrarem no palácio subterrâneo, um grupo de pessoas se aproximou do mercado. A líder era uma humana fêmea com cabelos brancos e mácios e armadura de couro preto. Não era outro senão Bersavim, que escapou da última vez. Atrás dela, havia mais de 10 guerreiros genéticos cães de caça. Naquele momento, a expressão de Bersavim não era boa e ela disse friamente, um monte de lixo. Eu disse para você procurar aquele humano, mas você está procurando por ele há tanto tempo sem nenhuma notícia. Ao lado de Bersavim estava um homem de pelo preto. Com um sorriso amargo no rosto, ele disse, terceira falta, a área da floresta da Pedra Cinzenta é muito grande e o terreno é complexo. É muito difícil encontrar um humano. Já tentamos o nosso melhor para encontrá-lo. Não tente encontrar desculpas para sua incompetência. Bersavim me gritou. O rosto do homem peludo preto com cabeça de cachorro enrijeceu e ele revelou uma expressão desamparada. Sim, terceira senhorita, foi minha culpa. HMPH, mas desta vez descobrimos as ruínas. Se você puder ganhar alguma coisa, podemos esquecer a questão humana. O homem de pelo preto e cabeça de cachorro sorriu. Terceira senhorita, não se preocupe. Desta vez, não apenas os mestres do nosso consórcio foram mobilizados, mas também convidei Bloodblade Sali e Marmalika. Tão bem preparado quanto nós. Desta vez, com certeza teremos uma ótima colheita. Bersavim me revelou um sorriso. Espero que você não me decepcione desta vez. HMPH, se desta vez conseguir uma boa colheita dos restos mortais, poderei ter mais voz nos assuntos do meu pai. Não serei motivo de chacota para o irmão mais velho e a segunda irmã. Terceira senhorita, por favor, fique à vontade. Eu definitivamente não vou decepcionar você desta vez.
O grupo de pessoas entrou no palácio subterrâneo enquanto falavam. Nas profundezas do palácio subterrâneo, Lu, Yuan e os outros avançaram na passagem. Com um enorme escudo na mão, Grimm caminhou na frente, seguido por Zhu Ming e os outros, e Lu Yuan atrás. Nesse momento, Grimm, que caminhava na frente, parou de repente e sua expressão mudou. O que? Ele olhou para seus pés e descobriu que eles estavam emaranhados pela seda da aranha branca. Há uma situação. Assim que ele falou, duas enormes aranhas, negras com cerca de 1,8 metros de altura saltaram do topo da passagem na frente de Grimm. As garras afiadas estavam apontadas para a cabeça de Grimm. Grimm levantou apressadamente o escudo para bloquear. Baque! As garras afiadas da aranha pousaram no escudo, e a enorme força fez Grimm dar 2 passos para trás. Os outros também reagiram. Capitão! Zhu Ming e os outros seguraram suas espadas pesadas ou facas longas e olharam para a enorme aranha subterrânea. Preste atenção no chão e queime a seda da aranha primeiro. Grimm disse. Todos voltaram a si e olharam para o chão não muito longe. Ele notou que havia muitas teias de aranha branca no chão em ambos os lados do túnel. Um delicado jovem de cabelos dourados que Lu Yuan não viu da última vez apareceu com uma bola de fogo na mão. Sua bola de fogo disparou em direção à teia de aranha. A teia de aranha imediatamente pegou fogo. Vendo a seda da aranha queimando, as duas aranhas gigantes gritaram e correram com raiva em direção ao jovem de cabelos dourados. Nem pense nisso. Grimm mudou seu corpo e ergueu o escudo, tentando bloquear as duas aranhas. No entanto, quando uma das aranhas foi bloqueada, a outra aranha rompeu a linha de defesa de Grimm e atacou o jovem loiro. Vendo a aranha gigante atacando-os, as expressões dos outros mudaram drasticamente. Especialmente o jovem de cabelos dourados. A velocidade da aranha subterrânea era muito rápida. O gênio que ele gravou era um gênio transcendente do tipo elementar, então não houve aumento especial na velocidade. Não havia como evitá-lo. Os outros também não eram tão fortes. Eles só podiam observar a aranha da cripta atacando o jovem de cabelos dourados e olhos arregalados. Nesse momento, Lu Yuan apareceu na frente do jovem de cabelos dourados. Ele ativou seu corpo de ferro negro e atacou a aranha gigante com enorme espada pesada na mão. Clang! As garras afiadas da aranha da cripta colidiram com a espada pesada, produzindo o som de metal se chocando. Então, a aranha da cripta gritou e seu enorme corpo deu alguns passos para trás. Pequenas rachaduras apareceram nas garras afiadas que colidiram com a espada do besouro. Lu Yuan estava sem expressão. Ele deu um passo à frente e segurou a espada pesada com as duas mãos. Seus ataques eram como a maré, contínuos e crescentes, cortando um após o outro. A aranha da cripta gritou e recuou. Os outros observaram, com olhos arregalados enquanto Lu Yuan suprimia a aranha da cripta. Tão forte. Esta é a força de um cavaleiro negro. A aranha da cripta é tão grande que temo que tenha um nível de temperamento superior a 70%. Eu não esperava que fosse suprimido pelo Cavaleiro das Trevas em uma colisão frontal. Enquanto todos ainda estavam em choque, Grimm, que lutava contra outra aranha da cripta, gritou. O que vocês estão fazendo? Você não vai ajudar? O resto das pessoas voltou a si e olhou na direção de Grimm. Como guerreiro guardião, Grimm só conseguia levantar o escudo para bloquear os ataques da aranha da cripta. A comparação os deixou um pouco envergonhados. Seu capitão parecia tão fraco. Estou indo, capitão. Apresse-se e ajude o capitão,